livro Reunião da Paz, capítulo 27, Véu. Entre os anos 1990 e 2000, as agendas se intensificaram. Muitos veículos de comunicação se prepararam para lançar sobre o mundo suas elaboradas mentiras. As famílias foram o principal alvo. Durante muitos anos, todas as programações eram direcionadas ao bem-estar das famílias, mas isso mudou a partir dessa década. Jornais, telenovelas, peças teatrais e a má formação dos jovens seriam a nova onda de desajustes. As pessoas ficariam tão distantes da verdade que muitos se perderiam em suas próprias autossugestões negativas de como o mundo deveria ser. Exceções por regras. As exceções foram tão enaltecidas que passaram a ser regra. O cidadão comum, mas precisamente o brasileiro, que possui uma formação religiosa e que muitas vezes confunde bondade com passividade, que confunde humildade com pobreza, acatou sem grandes problemas as inversões de valores. Mensagens repetidas inúmeras vezes pelos veículos de comunicação reprogramaram as mentes das pessoas, que passaram a aceitar tudo com menor resistência. A nudez da mulher. Um exemplo dessa aplicação de reprogramação com a finalidade de gerar aceitação das distorções foi a exibição da mulher dançando na TV em horários que as crianças estavam na sala com seus pais. A cada ano, essa mulher se apresentava com menos peças de roupa e os telespectadores deveriam aceitar a nudez em suas casas como uma expressão artística bela e normal. Na sequência, com as mentes das pessoas menos resistentes, as mensagens veiculadas foram com os temas de legalização de entorpecentes, da prática de adultério, de roubo e de outras situações deprimentes, despejadas sem piedade sobre os encarnados. Aqueles que criticavam abertamente essa nova realidade foram afastados das mídias e muitas vezes foram difamados, a fim de que não conseguissem mais trabalhos no futuro. Júlio. Os antagonistas mostraram claramente o que desejavam. Muitos artistas, políticos, professores, psicólogos, dirigentes religiosos se tornaram colaboradores desses grupos, prejudicando de forma consciente as relações familiares. A distração se mostrou uma ferramenta eficiente e cada vez mais os antagonistas apostavam nas programações, fazendo com que parecessem entretenimento inocente, mas ali foram aplicadas mensagens ocultas. Antônio, por favor, venha até o meu gabinete. Sim, dirigente Isaac, estou a caminho. Hoje, logo nas primeiras horas do dia, o dirigente Isaac me chamou. Fui atendê-lo imediatamente. Bom dia, Antônio, como você está? Estou bem, obrigado. Você tem experiência em escrever e em relatar os acontecimentos, certo? Sim, dirigente, tenho. Isso é muito bom, Antônio. Hoje recebi um pedido especial da guardiã Cíntia, da São Paulo. Um movimento, no mínimo estranho, começa a tomar corpo em uma grande empresa de comunicação e eu gostaria muito que você e Luiz acompanhassem a guardiã em uma visita nessa empresa. Ela tem uma especialidade natural das guardiãs, que é o entendimento profundo do sentimento das pessoas. Ela vai utilizar dessa qualidade para avaliar o ambiente naquele local. Sim, dirigente, iremos acompanhá-la.
Vão preparados. Não se trata de uma missão em zonas profundas do planeta ou em laboratórios ocultos nas montanhas, mas mesmo assim, esse local já foi invadido pelos opositores. Quero Luiz nessa missão para cuidar da segurança de vocês. Seguimos com o transporte da Alvorada e encontramos Cíntia na capital de São Paulo. Ela pairava sobre a grande avenida e, assim que nos viu, apontou para um local onde poderíamos pousar. Bom dia, guardiões. É uma satisfação reencontrá-los. Bom dia, Cíntia. Você está bem? Viemos a pedido do nosso dirigente para auxiliá-la no que pudermos. Obrigada, Luiz. Sim, estou bem e vou precisar da especialidade de vocês nessa tarefa. Cíntia, pode nos contar um pouco mais sobre a situação? O que devemos esperar dessa visita? Sim, Antônio. Vou resumir o problema. Essa é uma das maiores empresas de comunicação das Américas. Seu alcance é enorme no Brasil e até fora dele, como ocorre em países do continente africano, por exemplo, onde a língua também é o português. Todos consomem a programação dessa empresa. Como já sabemos, os antagonistas ocupam todos os espaços possíveis. Eles atuam de forma lenta, corrompendo as mentes mais fracas. Nessa empresa, já existem infiltrados e negativos, e pelo visto, os bons se afastarão. Preciso ver se há alguém lá que esteja disposto a permanecer na empresa para sabotar ao máximo os planos dos antagonistas. A Avenida. Não poderíamos chamar a atenção de nenhuma entidade que pudesse nos atrasar. A avenida estava repleta de espíritos de todos os tipos. Muitos encarnados caminhavam apressados, de um lado para outro, sem se dar conta do outro contingente, que também tomava a avenida. Seus bares, restaurantes, lojas e escadarias do metrô. Por isso, volitamos até a frente da empresa. Logo na entrada, percebemos sistemas de vigilância e alguns seguranças. O local já estava ocupado com boa parte dos antagonistas. Guardiões, vamos ativar a camuflagem. Em nossos trajes, temos pequenos botões ao lado esquerdo do colarinho. Esses são ativados com uma sequência de toques para garantir que não liguem por acidente. 2 toques curtos e um mais longo ativa a camuflagem individual. Ficamos invisíveis aos olhos de entidades que vibram em um padrão menor. Aguardamos alguns segundos até o ajuste da frequência ideal para não sermos percebidos pelas entidades e tampouco pela tecnologia delas. Estamos prontos? Todos confirmam? Sim, Cíntia. Meu traje está ajustado. O meu também, Antônio. Sigam você e Cíntia na frente enquanto tomo conta da retaguarda. Cíntia se concentrou por alguns segundos e seguiu em direção a uma sala fechada onde estava um homem bastante contrariado. Ele usava o seu computador para jogar. Mesmo fazendo algo que parecia ser divertido, ele se sentia revoltado, beirando a ira. Cíntia o acalmou, aplicando energias suaves em seu sistema nervoso. Ele sentiu uma melhora inesperada e estranhou, pois era a primeira vez que tinha essa experiência. Logo parou de jogar e pensou em sua família. Pensou em seus filhos que assistiam à programação da empresa em que ele trabalhava. Vivia um dilema. Em muitos momentos se sentia culpado, mas ali era o seu ganha-pão. Júlio, o chefe está te chamando, se prepare. Um colega de trabalho veio avisar que o chefe estava querendo falar com ele. Júlio respirou fundo e procurou se acalmar.
pois no dia anterior ele havia participado de uma reunião onde o chefe os avisava das mudanças na programação. Júlio não se conteve e acusou a todos de estarem sendo coniventes com as ações negativas. Uma discussão ocorreu entre ele e o chefe, que o mandou sair. Júlio achou que seria despedido nesta manhã, mas parece que haverá outra conversa. Entra, Júlio, senta aí e vamos conversar. Bom dia. O que deu em você ontem? Quer me prejudicar? Quer perder o emprego? E como eu prejudicaria você? Ora, Júlio, deixa de arrogância. Claro que sabe do que estou falando. Me prejudica com essa postura moralista, criticando o que colocamos na programação. Cláudio, você também tem filhos. Tudo bem se eles assistirem esse lixo? Eles não assistem. Ah, então os filhos dos outros podem assistir. Cada um cuida dos seus. Você deveria fazer o mesmo. Cláudio, começamos a trabalhar aqui juntos. Sempre fomos amigos. O que deu em você para concordar com essa podridão? Júlio, você não é mais criança. Sabe que aqui ganhamos muito bem. Essa é a maior emissora do Brasil. Você tem um ótimo salário e paga escola para os seus filhos. Tem um ótimo convênio médico, previdência, etc. O que mais você quer? Ultimamente, o que mais está me importando é conseguir dormir sem culpa. Deixa de ser trouxa. Olha, Júlio, vou te dar mais uns dias para você pensar. Uma semana. Enquanto isso, fica de boca fechada e pensa em sua família. Depois voltaremos a conversar. Se você não me ajudar, é rua. Já posso ir? Posso voltar para o meu setor? Vai. E não esquece do que eu disse. Se você for despedido da empresa por não concordar com a programação, vai ter problema em ser contratado em outras emissoras, hein? Está avisado. Júlio voltou para o setor dele. Cíntia o ajudou novamente. Sua cabeça fervia. Luiz ficou um pouco na sala de Cláudio e pôde observar aparelhos instalados ali para manter uma programação mental. Cláudio era, naquele momento, peça importante aos planos dos antagonistas de implantar a nova programação. Ele tinha um preço e, para fazer esse papel, pediu mais dinheiro, pois soube reconhecer a malícia por parte de quem fez contato com ele. Achou que era uma oportunidade de se dar bem e de garantir uma ótima aposentadoria. Luiz começou a investigar os aparelhos para entender como inutilizá-los, mas um segurança daquele grupo entrou na sala. Ele não viu Luiz. Foi direto ao Cláudio e colocou a mão sobre a testa dele e começou a dizer algo para sugestioná-lo. Quando foi verificar se todos os aparelhos funcionavam, percebeu que um deles não estava ligado. Mexeu, observou e não conseguiu ligá-lo. Luiz já tinha inutilizado um. Em seguida, outro aparelho desligou. O segurança percebeu que havia mais alguém ali. Se mostre, seu covarde! Luiz me chamou mentalmente e fui até ele. Vi o segurança esbravejando contra alguém que não podia ver. Outros chegaram e começaram a procurar por quem estava fazendo aquilo. O ambiente ficou carregado de uma energia muito pesada. Luiz, vamos agora. Já fez um ótimo trabalho desligando esses emissores. Sim, Antônio. Vamos até a Cíntia. Quando chegamos no setor onde Júlio trabalhava, vimos a sala envolvida em uma luz de proteção. Cíntia havia feito aquilo
para poder falar com Júlio, que agora se encontrava em espírito, enquanto o corpo dele repousava na cadeira. Outro espírito amigo, o protetor dele, também se fez presente, e Cíntia conversou com ambos. Ao nos ver, Júlio se assustou. Calma, Júlio, eles são amigos e estão aqui para nos ajudar. Quero te pedir que seja nosso aliado. Sei que as coisas aqui estão difíceis, mas você mostrou muita coragem contra essas mudanças maléficas. Por isso, se concordar, estarei aqui te ajudando a suportar essa carga. Terá minha proteção e juntos poderemos intervir de forma positiva, reunindo informações e alertando as pessoas. O que você me diz? A senhora pode mesmo me ajudar? Pode me dar força para suportar essa situação? Como eu posso engolir tanta sujeira assim? Bem, mas tenho família para cuidar e por enquanto não tenho outra coisa em vista. Sim, eu vou te ajudar. Hoje você ainda está insatisfeito e nervoso. Entendemos o seu estado. Mas amanhã você entrará aqui como nosso parceiro. Eu aceito. Quero que um dia meus filhos saibam que ao menos eu fiz algo de bom. Eles saberão. Júlio foi devolvido ao corpo e não lembrará da conversa com Cíntia, mas estará sempre com a impressão de que deve fazer algo contra esse esquema dentro da emissora. Naquele mesmo dia, no final do expediente, Júlio, ainda com algum sentimento de inconformação, caminhou pela grande avenida e, quando chegou em uma parada de ônibus, começou oficialmente, de uma forma não muito discreta, a sua briga com aquele sistema. Ele falava com convicção e força sobre alguns planos da emissora para desagregar as famílias. As pessoas o olhavam como se ele fosse um louco, mas o que Júlio fez ali, na verdade, foi uma ação para criar na cabeça das pessoas uma lembrança. Muitos se lembrariam dele num futuro próximo e lhe dariam razão. No dia seguinte, Júlio, já mais calmo, porque havia recebido informações durante o sono, entrou na emissora com a consciência de que o trabalho dele, mesmo que pequeno, faria diferença. Acreditava que fora inspirado pelos anjos. Ele reuniria informações que um dia serão de conhecimento público. Cíntia ajudará, fortalecendo a ele e o seu mentor para a tarefa. Muitos atuam dessa maneira em vários segmentos da sociedade e nós sempre oferecemos apoio quando constatamos que a pessoa realmente quer ajudar. Seja bem-vindo, Júlio.